Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra para hoje, que encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, e eu quero ler do versículo 21 até o versículo 24. Mas antes eu quero pedir, se for possível, deixe o seu like, se inscreva no canal, isso é muito bom. Então vos convido para a leitura da palavra. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, obreiros, companheiros de ministério, eu acabo de ler uma palavra tão importante, tão poderosa, que nos alcança de uma maneira tão radiosa, tão importante, e começa dizendo: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Eu quero me referir agora a essa manifestação da justiça de Deus sobre nós. Coisa gloriosa. E a palavra diz que essa justiça não veio com o testemunho da lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas, essa justiça. Então, está amparada nas Escrituras Sagradas. E diz, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, que coisa poderosa. A justiça de Deus. Não a justiça do homem que é falha, que é limitada, que é cheio de erros, de fraqueza, de falha. Mas a justiça de Deus, perfeita, poderosa. E diz a palavra que essa justiça pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Está condicionada a uma coisa essa justiça. Não é por dinheiro. Não é por capacidade humana. Não é por obras humanas. Mas diz a palavra que essa justiça para todos, sobre todos que creem, por Jesus Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo, meus irmãos. Isso é importante. E aí a palavra continua dizendo, porque essa justiça é declarada, é manifestada, é doada. Porque todos pecaram. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, trazer a sua justiça para todos os pecadores. A palavra diz, todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Aí ele traz a justiça para o mundo de homens pecadores que perderam a glória. A palavra estão destituídos da glória de Deus. Em outras palavras, Deus, o Pai, não era obrigado a trazer essa justiça, não. Mas essa é pela sua misericórdia. E essa justiça traz algo tão importante e tão poderoso. O mundo pecador, o mundo destituído da glória de Deus, perderam. Mas mediante a fé em Jesus, são justificados
Oh, meu Deus, meus irmãos, justificados gratuitamente, de graça para mim e para você. Mas foi pago um preço de sangue, um preço terrível que revolucionou, digamos assim, todo o universo espiritual e material. Porque para isto, o Verbo, o Filho de Deus, Jesus, o nome humano, que a mesma essência de Deus Pai, ele despojou-se da sua glória e veio nascer como criança no ventre de Maria para fazer essa obra poderosa, com o propósito de ir para a cruz. Ele veio para ir para a cruz. Ele veio para morrer, para trazer a bênção, trazer a salvação, para que pela fé, aqui a grandeza da palavra, a justiça de Deus pela fé em Jesus. E é divulgado, é pregado, aconteceu. Ele foi crucificado, ele morreu, mas ressuscitou. E a palavra nos fala em Romano uma mensagem tão poderosa, numa frase pequena. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para justificação de nossos pecados. Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós não tínhamos perdão de pecado, mas ele ressuscitou para perdão de pecado. Meus irmãos, todos que me ouvem, mediante isso, a obra de salvação para o homem. E a palavra nos fala esse versículo tão importante, o versículo 24 agora, deste capítulo 3 de Romanos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu criei e me coloquei debaixo desta graça. Vocês que me ouviram, a maior parte, os crentes, os salvos, nasceram de novo porque eles se colocaram debaixo dessa graça para ser justificado gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, sem Jesus não há nada. Sem Jesus não tem redenção. Transformou, mudou, nos resgatou, nos libertou e nos deu vida, nos deu graça. É por isso que eu estou pregando. É por isso que nós temos que pregar, temos que anunciar que a graça permanece, a justiça de Deus está aberta para o homem. Ele quer abençoar todos. E graças a Deus que nós entendemos, alcançamos essa graça. E agora, eu quero orar. Mas antes de orar, meus irmãos, minhas irmãs, obreiros, fiquemos debaixo dessa graça, amparado, protegido pela justiça de Deus para conosco, pela fé em Cristo Jesus. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, agradeço pela salvação e abençoa todos aqueles que me ouvem, Senhor, dando graça, alegria, renovação espiritual e renovando a esperança da vida eterna. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.